Olá, boys and girls de todos os sexos! Começa agora mais um quadro na garagem do Akashi e o assunto de hoje é sensor de oxigênio ou sonda lambda, como você preferir. E quem vai contar tudo sobre esse componente é o meu amigo Rodrigo Fioravante, gerente de vendas da Delphi. Acompanhe aí que a gente já volta. Sonda lambda ou sensor de oxigênio? Qual é o nome correto? Com a palavra, o Rodrigo. Akashi, os dois estão certos. Na verdade, assim, o mercado conhece como sonda lambda, sensor de O2 ou sensor de oxigênio. Então, é comumente usado os três nomes, depende de cada pessoa. E como que esse componente funciona? Basicamente, ele funciona da seguinte maneira. O sensor de oxigênio, ele é o que a gente chama de nariz do carro. Então, ele está instalado no sistema de escape, literalmente cheirando os gases que estão saindo do motor do veículo para verificar se a queima foi feita de uma forma correta ou não. E que tipos de sensores existem hoje no mercado? Bom, basicamente é assim. Os primeiros veículos que vieram com um sistema de injeção eletrônica, que usam os sensores de oxigênio, usavam um sistema de um fio, que a gente chama um sistema sem pré-aquecimento. Então, nesses veículos, o sensor de oxigênio ele se aquecia após um período de funcionamento do motor. Tá? Depois houve uma evolução, um sistema de 4 fios, que daí sim ele já tinha um pré-aquecimento. Quando você iniciava a ignição do veículo, já se passava uma corrente elétrica, fazia o aquecimento, após a partida ele já estava funcionando. Importante frisar que assim, o sensor de oxigênio ele funciona a quente. Então, para ele funcionar, ele tem que estar numa temperatura de 300 graus. Posteriormente a isso, vieram os sensores planares. Eu estava falando do sensor cônico e agora vieram os sensores planares. Os sensores planares vieram a aumentar ainda a velocidade de funcionamento desse sensor, ou seja, 15 segundos praticamente depois que o sistema do veículo se iniciou, a ignição, ele já está funcionando, analisando os gases e alterando a mistura ar-combustível do veículo para que a queima desse combustível dentro da câmara de combustão seja completa e perfeita. E quando que a gente sabe que está na hora de trocar esse sensor, se é que se troca? Sim, se troca. Na verdade, assim, algo importante para se dizer para o mercado é que, independente de ter apresentado algum problema ou não, é recomendado que se troque os sensores de oxigênio a cada 150 a 160 mil quilômetros. Tá? Então, isso para que você mantenha as características de leitura dele dentro da normalidade do padrão. Mas, no entanto, várias outras coisas podem antecipar a troca desse sensor de combustível. Então, assim, como ele está diretamente ligado ali nos gases que saem do veículo, a utilização de combustível de má qualidade, outros tipos de problema que tiver no veículo, seja o problema até do sistema de arrefecimento, com água invadindo a câmara de combustão, óleo invadindo a câmara de combustão e queimando junto com o combustível do veículo, pode criar uma fuligem e uma borra que acaba assim danificando a parte externa do sensor e impedindo que ele faça as leituras de uma maneira adequada. Tá? E que tipo de sinal o carro me dá que esse sensor está com problema ou alguma coisa relacionada a esse problema, ao sensor está com problema? Bom, basicamente é o seguinte, se o sensor estiver apresentando defeito, ele vai mandar um sinal para a unidade de comando e vai acender a luz de avaria no sistema de injeção. Então é importante que toda avaria de sistema de injeção, você leve o seu veículo até um mecânico de confiança para que ele possa passar o computador na unidade de comando do veículo e verificar se de fato é o sensor de oxigênio que está apresentando defeito ou não. Mas um dos sintomas que o sensor de oxigênio não está funcionando bem, consumo elevado de combustível, basicamente esse é o principal, mas alguns outros tipos de falha pode apresentar. Mas a elevação do consumo de combustível realmente está bem ligado, diretamente ligado a uma falha no sensor de oxigênio. Carro com GNV sofre mais, o sensor de oxigênio sofre mais por causa do GNV? Sofre. Na verdade, funciona da seguinte maneira. Como os gases que estão sendo queimados
na câmara de combustão, num veículo a GNV, ele diverge da queima que o próprio sensor de oxigênio ele espera, ou seja, a leitura que ele tem é completamente fora do parâmetro que ele espera, ele acusaria um erro no sistema de injeção imediatamente. Só que, no entanto, os veículos que são convertidos a gás, normalmente eles usam algum tipo de emulador para, enfim, adequar o sinal do sensor de oxigênio a um sinal que esteja dentro dos parâmetros que a unidade de comando espera. Tá? Mas, sim, apresenta uma avaria ou uma luz de avaria porque não é aquilo que ele espera numa queima combustível-ar, né? Agora, muitos carros modernos hoje saem com 2 sensores de oxigênio. Para que serve o segundo? Pois é. Na verdade, quem já assistiu aí meus vídeos anteriores, viu que eu comentei um pouco sobre isso, que é a questão da emissão de poluentes. Então, cada vez mais é cobrado, junto às montadoras, a produção de veículos que emitam menos poluentes. Tá? E, entre outros fatores, um artifício ou um sistema que foi usado nos novos motores foi a adoção de um sensor de oxigênio pós-catalisador. Então, hoje nós temos, em praticamente 100% dos veículos, 2 sensores de oxigênio. Um que fica pré-catalisador, que é exatamente já na saída dos coletores de escape, e outro que fica pós o catalisador. Esse sensor pós-catalisador, ele tem a incumbência de verificar se o catalisador está cumprindo o seu papel de pegar e absorver todos os poluentes do sistema de escape, liberando pelo escapamento somente os gases que não são nocivos à saúde. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo Na Garagem do Akashi sobre sensor de oxigênio, a sonda lambda. E se você ainda tiver dúvida sobre esse componente, manda a tua pergunta que a gente responde. Ou eu ou o Rodrigo. Perfeito. E fica ligado com a gente que em breve teremos mais vídeos Na Garagem do Akashi.